Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como 200 mil de patrimônio acumulado representa 33% do teu caminho até o primeiro milhão. E não é 20% como a matemática simples indicaria. Nos próximos minutos eu vou te explicar o porquê. E vou te provar que essa linha aqui faz sentido, assim como eu vou te provar que o primeiro milhão é cerca de 71% do caminho até o segundo milhão. Isso mesmo, tudo isso num vídeo pequeno aqui no YouTube, então presta muita atenção. Se você achar isso interessante, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, clica no sininho, aquela coisa toda, e vamos pro vídeo. E para explicar a minha tese, primeiro a gente tem que fazer um alinhamento muito simples sobre como funciona o processo de construção patrimonial. Basicamente, você constrói patrimônio quando a tua renda, os teus ganhos, eles são superiores aos teus gastos. Aí te sobra um dinheiro que você direciona para comprar ativos que, na média, com o passar do tempo, vão crescendo. O ponto é que não tem segredo. E calculando basicamente quanto você consegue poupar e quão bem você consegue investir, colocando também um prazo e algumas metas, você consegue estimar quanto tempo vai levar para bater o seu primeiro ou o seu próximo milhão ou para bater qualquer meta financeira. Inclusive, a gente lançou recentemente uma calculadora para liberdade financeira em que você basicamente coloca a sua meta, coloca os seus dados como patrimônio inicial, quanto você consegue investir todos os meses e qual a taxa de retorno da sua carteira, que ela calcula quanto tempo você vai demorar para bater a sua meta. Uma ferramenta que, inclusive, você pode usar de forma totalmente gratuita, apertando aqui no segundo link na descrição, beleza? Para desenvolver aqui meu raciocínio, eu quero fazer uma conta com base na vida de alguém que já tem 200 mil reais de patrimônio para o longo prazo, quer chegar no primeiro milhão, consegue investir cerca de R$1.000 por mês e ver a sua carteira ter um retorno anual após a inflação exatamente igual ao que alguém que investisse numa carteira que rendesse 100% do CDI teria. Primeiro, por que um retorno anual após a inflação? Porque R$1 milhão hoje vale mais do que R$1 milhão no futuro por conta da inflação. Não adianta a gente fazer uma conta aqui só nominal, a gente tem que ver quanto o seu dinheiro vai render superando a inflação. E a grande pergunta que fica é, quanto é que rendeu uma carteira de 100% do CDI acima da inflação? Vou te mostrar aqui. Bom, nos últimos 10 anos, uma carteira teria rendido 100% do CDI, descontado de imposto de renda teria rendido 9,3% ao ano, descontado ali de custos, sobraria um pouquinho menos, que aí você tira a inflação do período e o que sobraria no seu bolso é um retorno líquido real de 3,12%. E aí, quem estiver começando com 200 mil, aportando R$1.000 por mês e ver o dinheiro render dessa forma, levaria cerca de 28 anos para bater o primeiro milhão a dinheiro de hoje. Nesse momento, eu sei que alguns podem pensar, peraí, Ramiro, mas a minha carteira rende mais do que 100% do CDI, ou ela tende a render mais? E aí fica uma provocação minha. Será mesmo? É uma provocação mesmo, tá? Não quero dizer que você investe mal, mas na média o que eu percebo é que o investidor PFC, né, investidor pessoa física comum, é um cara que se dedica muito ao seu trabalho, muito à sua família e do pouco tempo que sobra se dedica a praticar algum esporte, a ter alguns hobbies e depois a investir. É um cara que não consegue ter todas as informações, seu acesso para tomar as melhores decisões do mundo e muitas vezes ele compra ativos na alta para depois vender na baixa, ou ainda ele conta com a ajuda de um profissional que na maior parte dos casos no Brasil hoje ainda infelizmente é um profissional comissionado que tende a te oferecer os produtos com as maiores comissões, que são os piores produtos. Eu falo isso com propriedade porque já faz alguns meses aqui no Clube do Valor, a gente de tempos em tempos abre vagas para sessões totalmente gratuitas de consultoria de investimentos. E nessas consultorias, uma das primeiras coisas que a gente faz é analisar e fazer um diagnóstico da carteira de quem passa por ela. A gente vê muitas carteiras mal investidas por conta da orientação de um profissional comissionado. Muitas dessas carteiras acabam entupidas de ativos ruins, como os COIs, por exemplo, ativos que na média e comprovadamente quase sempre rendem menos do que o CDI. A gente pega casos assim, como o do Wellington, em que parte relevante do patrimônio está em COI, não tem como essa carteira render bem. Aliás, a carteira desse cara aqui, ela desde o início rendeu menos do que o CDI e menos do que o IPCA, do que a inflação. Isso é algo bastante comum, a coisa que a gente está vendo aqui. Toda a semana essa história aqui se repete. Então, na média, você vai tentar investir por conta própria, acaba meio que sendo induzido ao erro, ou está começando e aí toma algumas decisões incorretas, é mais fácil a gente pensar que a sua carteira vai render menos do que 100% do CDI do que render mais. Inclusive, se a gente mudar aqui essa taxa de retorno de 3,12 para 1% ao ano acima da inflação, você leva aí mais tempo, mais 17 anos, só bateria esse patrimônio milionário em 45 anos. Mas o grande ponto é, e se você investir
melhor. Esse aqui é o cerne da minha tese de que 200 mil é cerca de 1/3 do caminho até 1 milhão. Bom, a gente atende aqui clientes há bastante tempo. Eu quero pegar como exemplo um cliente que está conosco desde maio de 2017, que a sua carteira em azul já rendeu bem mais do que o CDI no período. E desde que ele está conosco, esse rendimento deu cerca de 14% ao ano, já líquido de imposto de renda, tira aqui a nossa taxa, tira o retorno do IPCA, o que sobrou foi cerca de 7% ao ano acima da inflação. E mudar aqui a nossa simulação de um retorno de 3,12% para 7% ao ano acima da inflação muda tudo nessa história. Já vou te mostrar isso, mas caso você esteja se perguntando, Ramiro, como é que é a forma que vocês investem? Como é que eu poderia investir com uma carteira assim, com a estratégia de vocês? Olha, eu quero te adiantar que esse aqui não é o tema desse vídeo, mas a gente tem um modelo de investimentos que a gente chama de sistema de alocação estratégica, que passa basicamente por 4 diferentes etapas, que é analisar o risco, depois desenhar uma carteira ideal, fazendo isso com base na estratégia de alocação de ativos, depois escolher estratégias claras de seleção de ativos individuais e fazer um negócio chamado de rebalanceamento. É a única forma de garantir que você vai estar sempre comprando na baixa e vendendo na alta. Enfim, eu posso explicar isso melhor em outros vídeos, mas o fato é que, como eu mostrei a carteira do meu cliente, se a gente esperar um retorno de 7% ao ano acima da inflação, esse prazo aqui dos 200 mil para o primeiro milhão, ele cai de 28 anos para cerca de 16,8 anos. E eu sei, até aqui eu não te mostrei como 200 mil é cerca de 33% de 1 milhão, e é isso que eu vou fazer agora. Investindo bem, vendo sua carteira render 7% ao ano acima da inflação, descontados os custos, 200 mil é 33% do caminho para 1 milhão. Para isso, vou calcular alguém que esteja começando do zero e que faça aportes de R$2.000 por mês. Bom, nesse caso, esse cara vai levar praticamente 20 anos para chegar no primeiro milhão a dinheiro de hoje. Agora, para chegar do zero aos 200 mil reais, com as mesmas premissas, esse cara que vai demorar 6,7 anos, ou seja, do 0 aos 200 mil a gente tem 6,7 anos e do 0 ao 1 milhão a gente tem 19,9. E aí se a gente for calcular, 6,7 dividido por 19,9 é 33% do prazo. E isso acontece porque a partir do momento que o cara já passou dos 200 mil, se ele está investindo bem, a carteira dele vai começar a gerar juros sobre juros. Quer dizer, não é só ele que está trabalhando para ganhar mais dinheiro e fazer mais aporte, mas a carteira dele também está trabalhando por ele. Essa mesma lógica que indica que o primeiro milhão é 71% do segundo milhão. E esse cara está começando do zero com essas premissas, ele levaria 28 anos para bater 2 milhões e 19,9 anos para bater o primeiro milhão. E 19 por 28 é basicamente 70, quase 71% do caminho. E aí, caso você me pergunte, Ramiro, qual que é o grande segredo para acumular milhões? A resposta é que não tem muito segredo, é focar em aumentar sua renda, em gastar menos do que você ganha, viver sempre um degrau abaixo da sua renda, investir com estratégia, não com foco em produtos e ser consistente. E aqui eu consigo te ajudar de duas formas. Primeiro, com um vídeo secreto, que eu não divulgo em nenhum lugar, sobre como é que funciona o nosso processo de investimentos, que é capaz de levar o teu retorno de 3 acima da inflação para 7 acima da inflação. Vou deixar o link para ele aqui. E a segunda, batendo um papo direto contigo, totalmente gratuita, analisando tua carteira, mostrando o que a gente faria com ela para você entender como a gente pode ajudar a investir melhor. Apertando aqui, preenchendo alguns dados, você pode ter acesso a essa conversa. Eras isso, um grande abraço e até mais.